Povo de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos vocês que estão aqui comigo nesta tarde de sexta-feira e hoje 24 de janeiro de 2025, que Deus possa abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo, que a sua tarde, que a sua noite, que o seu final de semana possa ser abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez na presença do Senhor, juntos prestar um culto ao Senhor, porque estamos reunidos aqui na presença do Senhor e Ele é digno de ser adorado, Ele é digno do nosso glória a Deus, do nosso aleluia e da nossa vida com Deus, porque não glorificamos a Deus só com a boca, mas glorificamos a Deus principalmente com a nossa maneira de viver, porque depende da nossa maneira de viver, as pessoas vão olhar para nós e vai dar glória a Deus. E também depende da nossa maneira também depende da nossa maneira de viver, as pessoas olhar para nós e escandalizar conosco. Então, vigiemos, que sejamos sóbrios, que sejamos verdadeiramente filhos do Altíssimo, servos de Deus, que nós possamos nos sujeitarmos a Ele em todos os momentos. E quem é de Cristo, eu já falei, ela expõe aquilo que está dentro, a mansidão. Cristo disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Coisa boa é lidar com pessoas mansas, pessoas que até a conversa dela você vê que a pessoa é mansa. Isso é gostoso. É tremendo. Paulo, falando aos irmãos aos Colossenses, no capítulo 3, escrevendo a carta aos Colossos, para a cidade de Colossos, a igreja que estava ali naquela cidade, aos Colossenses. Olha só o que Paulo diz aqui, no capítulo 3, no versículo 12, olha só, revesti-vos, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Olha o que Paulo convidava aos seus ouvintes, às pessoas que estariam ouvindo a leitura desta carta. Ele fala aos irmãos, isso é para nós também, revestivos, devemos nos revestir. Como ele também ensina das armaduras de Deus, aqui ele fala, revesti-vos, pois como eleitos de Deus. Fomos eleitos pelo Senhor, somos eleitos de Deus, eleitos para a salvação, eleitos para a boa obra, Fomos escolhidos para servir o Senhor. Olha só, como eleitos de Deus, santos, uma vida de santidade separada, e amados, devemos amar uns aos outros, isso é cristianismo, e amados, de entranhas de misericórdia, como eu disse, Jesus, quando ele viu uma pessoa sofrendo, ele se movia de misericórdia, as suas entranhas, ele movia, verdadeiramente, ele sentia compaixão e se colocava no lugar daquelas pessoas, ele se movia e atendia, ou até mesmo ele tomava iniciativa e abençoava aquelas pessoas que estavam sofrendo. Então nós devemos ter esse mesmo sentimento, de benignidade também, ser benigno, humildade, mansidão e longanimidade, pessoa paciente, longânimo, pessoa que não estressa fácil, ser longânimo. Olha só o que ele fala no 3, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Olha só, suportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Que maravilha! Então, como eu sempre digo, Cristo é o nosso modelo. E nós devemos o quê? Segui-lo, imitá-lo, obedecê-lo. E precisamos suportar uns aos outros. Isso é cristianismo. Temos que suportar a fraqueza do outro. Temos que suportar as pessoas que muitas das vezes não agem igual a nós. Ninguém vai agir igual a nós, nem nossos filhos, nem nossa esposa. Então devemos entender isso, porque muitas das vezes
a gente entende que a pessoa ela só será uma boa pessoa se ela agir como nós. Não vai ter jeito, cada um tem a sua personalidade, sua maneira de pensar, de agir, então nós devemos suportar uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então o exemplo para nós agirmos e perdoarmos as pessoas é como Cristo nos perdoou. Nós olhamos o tanto que nós falhamos, ainda falhamos ainda nos dias de hoje, tanto que nós falhou no passado, tanto que nós falhamos e Deus nos perdoa, Cristo nos perdoa. Assim também nós devemos perdoar uns aos outros. Né? Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Olha o 14, e sobretudo, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Olha o amor. A sobrecapa do amor deve estar sobre todas essas ações que Paulo aqui, ele adverte, ou ele ensina, ou ele aponta para a igreja fazer. Então, sobre tudo isso, ser benigno, de entranhas de misericórdia, longânimo, humilde, manso, perdoadores, né? Se tiver queixa um contra o outro, assim como Deus nos perdoa, assim como Cristo nos perdoa, assim fazei vós também. E aqui, sobre tudo isso, Paulo fala, e sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Irmãos, se nós não amarmos uns aos outros, se nós não amarmos o pecador, se nós não amarmos o próximo, amar o pecador não é concordar com ele. Quando a gente ama, a gente quer ver aquela pessoa liberta, salva, é se importar, é se doar para ela, é gastar tempo, é investir na pessoa. É o que, infelizmente, hoje, nem as grandes igrejas não investem em pessoas. Investe em tempo, investe em tantas coisas, em tantos movimentos, mas não investe em pessoas. Aqui o Paulo, né, nos chama para investir em pessoas, porque o amor nos leva a isso. O amor nos leva a abrir mão, muitas das vezes, do nosso lazer para quê? Para investir em pessoas, para buscar pessoas para Cristo, estar evangelizando, estar ali importando com a pessoa, cuidando dela, discipulando, porque não adianta também eu lá pregar para a pessoa e abandonar, não vai mudar. Eu tenho que discipular. A gente vê Jesus dando exemplo. Chamou ali os 12 apóstolos e discipulou eles por 3 anos. Foram todos discipulados, viam o que Jesus fazia, ouviam Jesus diariamente, viam Jesus praticando as coisas corretas. Então, que coisa maravilhosa. Imagina que privilégio ser discípulo de Jesus. Mas, como o homem ainda é imperfeito, a gente vê que Judas foi discípulo de Jesus por 3 anos e não converteu. Traiu Jesus e ainda depois tirou a própria vida. Então, irmãos, olha só, olha o versículo 15. E a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo. Somos chamados para a paz, irmãos, em um corpo, o corpo de Cristo. Então, aqui fala de unidade, de comunhão, de paz entre os irmãos. Olha só, domine os vossos corações e sedes agradecidos. Precisamos ter paz, comunhão e também devemos o quê? A paz também chamados a um corpo. Domine os vossos corações. A paz, irmãos, deve dominar o nosso coração. A paz de Deus deve dominar a nossa vida. E também devemos ser o quê? Agradecidos. Olha o 16, muito lindo. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Olha, a palavra de Cristo, irmãos, deve habitar, é a palavra de Deus. Como eu falei sobre os alicerces, a palavra de Deus não deve ser somente ouvida, mas praticada. Ela tem de direcionar a nossa vida. Todas as nossas decisões devem ser tomadas mediante a palavra de Deus. Se a palavra diz não fazemos. Se a palavra de Deus que fala sim,
nós estamos, aqui para obedecer. Se o Senhor diz sim, amém, estamos livres para fazer. Mas aquilo que a palavra diz para não fazer, e temos que respeitar. Por isso que a palavra deve habitar em nós. Quando a palavra não habita em nós, nós tomamos decisões erradas, pecamos por ignorância, e assim vai. A palavra na nossa vida faz toda a diferença. Eu e você devemos amar a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, ter desejo de aprender e obedecer a palavra de Deus. Então a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos uns aos outros, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Para terminar o 17 do capítulo 3 de Colossenses, e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, quando formos fazer qualquer coisa por palavras ou por obras, devemos fazer tudo no nome do Senhor. É como se eu falei aqui outro dia, é como se fosse para Cristo. Tudo que nós formos fazer, seja por irmão, seja para um vizinho, seja para um parente, seja para o pastor, seja para Deus, devemos dar o nosso melhor. Amém? Não podemos fazer com fingimento, com aparência. Dê o seu melhor em tudo que você for fazer, que Deus vai te recompensar. Quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aleluia. Que Deus nos ajude, que nós possamos, irmãos, praticar a palavra de Deus, viver esta palavra. Ensinamentos simples, Mas se nós praticarmos, vai surgir muito efeito na nossa vida. O que pega muitas das vezes na vida das pessoas é não cumprir o que a palavra ensina. É a pessoa tomar decisões por si própria. É pessoas entregar a vida ao Senhor, uma parte da vida, algumas partes. Mas o Senhor nos chama para nós entregar totalmente a Ele. Entrega a sua família, entrega a sua finança, entrega a sua saúde, os seus planos, projetos, aquilo que você faz, entrega tudo nas mãos de Deus, deixa Ele cuidar de você. Amém? Então, irmãos, quando fazemos isso, colocamos tudo nas mãos de Deus, com certeza a nossa vida é abençoada. Amém? Vamos orar? Vamos fazer a oração da fé nesta tarde de sexta-feira, 24 de janeiro de 2025. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome de Jesus que nós estamos aqui, Pai Santo, nesta tarde de sexta-feira, 24 de janeiro, Senhor, de 2025. Queremos agradecer o Senhor por este lindo privilégio, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Só temos que agradecer o Senhor. Deus, nesta tarde eu quero entregar todos os nossos ouvintes nas tuas mãos, Senhor. O Senhor é aquele que sabe cuidar de nós. O Senhor é aquele que nos conhece antes que haja uma palavra na nossa boca. Tudo sabe, tudo conhece o Senhor. Eu quero apresentar diante do Senhor esses pedidos de oração que temos recebidos. Os irmãos que têm enviado os pedidos de oração, eu apresento diante do Senhor. Pai, visita estas vidas, visita essa necessidade deste irmão, desta irmã. O Senhor sabe da necessidade dele, dela. O Senhor sabe o que eles têm passado. Por isso eu coloco nas tuas mãos, Pai. Nos ajuda a ser fiel, Pai. Nos ajuda a nos revestirmos como eleitos de Deus, Senhor. Que possamos ser santos, que possamos amar uns aos outros e terem entranhas de misericórdia, Deus, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Nos ajuda, Senhor, a suportar uns aos outros. Nos ajuda a perdoar, Senhor, uns aos outros. Nos ajuda a viver a Tua palavra. Nos ajuda a perdoar aquele que nos ofende. Meu Pai, se tivermos queixa contra alguém, que nós possamos perdoar como Cristo nos perdoou. Senhor, nos ajuda a revestir de amor, que é o vínculo da perfeição. Senhor, que a paz de Deus,
né, possa dominar a nossa vida. Que o nosso coração possa ser dominado pela paz de Deus, pela paz do Senhor, e que possamos ser agradecidos, meu Pai. Senhor, nos ajuda a guardar a Tua palavra, como o salmista diz, que escondeu a palavra no coração para não pecar contra Ti. Senhor, que a palavra do Senhor possa habitar na nossa vida, grandemente, abundantemente. Meu Deus, no nome de Jesus, nos ajuda quando fizermos alguma coisa, que nós possamos fazer, meu Pai, não por aparência, que nós possamos fazer como se fosse para Deus, que nós possamos dar o nosso melhor quando fazermos algo, tanto para o Senhor como para o próximo. Nos ajuda a ter este entendimento e fazer o melhor. Deus, nos ajuda a Te servir fielmente, nos ajuda a ser fiel ao Senhor, viver a palavra do Senhor. Livra-nos, ó Pai, do laço do passarinheiro, das mentiras dos falsos profetas. Nos livra, meu Deus, de todo projeto maligno quanto a minha casa, quanto a casa dos meus ouvintes. Meu Deus, que caia por terra em nome de Jesus. Nos dá uma tarde, um final de semana abençoado. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Pai Santo. Ô Espírito Santo, tenha liberdade. Fica à vontade entre nós. Fala conosco, continua falando conosco. Abençoa todos que estão me ouvindo nesta tarde. Que as doenças sejam repreendidas. Que a dor possa sair. Meu Deus, que esse mal, meu Pai, esse sentimento ruim possa sair. Meu Deus, essa dor no corpo, esse mal-estar, essa fraqueza, no nome de Jesus, que possa sair desta vida. Pai, nos dá graça, nos ajude, que a presença do Senhor esteja conosco. Pai, essa é a oração que eu faço e Te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Deus abençoa a sua vida, Deus abençoa a sua família, sua tarde, seu final de semana, que a presença do Senhor esteja com cada um de vós. E vamos ficando por aqui, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Se Deus permitir, à meia-noite, estaremos aqui novamente na oração da madrugada. Ficam todos com Deus, um ótimo final de semana e até a meia-noite, se assim o Senhor permitir. Ficam na paz.